Svalovid está capítulo 16. Por DEM. Tradução: DEM revisão, Bessas. Cadeia. A sala estava vazia, escura e fria. O ar frio fluía constantemente, você não pode deixar de tremer. Esta é a sala de interrogatório. No entanto, Luo Feng tinha um olhar de curiosidade em seu rosto enquanto olhava ao redor da sala. Eles me jogaram neste quarto escuro e colocaram-o assim em um cenário tão alto. Eles estão tentando fazer alguma guerra psicológica. Antes do interrogatório começar, Luo Feng já ganhou. Luo Feng, que já passou no exame de lutador em perspectiva, não tem medo de nenhum dos truques da polícia. Lá fora, na sala de segurança, alguns policiais olhavam para dentro da sala através de suas câmeras de segurança. Uma jovem policial se perguntou: cara, por que esse jovem não sente absolutamente nada? Normalmente, quando alguém entra na sala de interrogatório e fica lá por meia hora, começa a entrar em pânico devido às suas próprias preocupações. Não o subestime, afirma que ele é um membro de elite do dojo. E ele até machucou 4 membros da elite. O oficial careca de meia-idade riu. Ele machucou 4 membros de elite. Se ele é tão forte, é possível que ele seja um futuro lutador. Se ele for, então isso será um problema. Disse um dos jovens oficiais do sexo masculino. Ele não é um lutador em perspectiva, seu perfil diz claramente isso. O careca de meia-idade disse: vamos, Xiao Yang, venha comigo interrogá-lo um pouco. Sim, chefe. Asterisco, asterisco, asterisco. Dentro da sala de interrogatório, Luo Feng está esperando há mais de meia hora. Finalmente estão aqui. Luo Feng sorriu ao ver os 2 policiais entrarem. O oficial careca de meia-idade ficou surpreso, esse jovem estava inesperadamente calmo. Ele entrou com outro jovem oficial e sentou-se em frente à mesa de interrogatório. Ele então sorriu, dizendo: desculpe, estávamos interrogando alguns outros prisioneiros, o que causou um atraso. Então é por isso que demoramos tanto para chegar. Não tem problema. Luo Feng então perguntou: e os 3 funcionários da empresa de reforma, para onde eles foram? Nós deixamos eles voltarem para casa. O oficial careca de meia-idade parecia amigável. Luo Feng assentiu. Neste caso, Luo Hongougo e seu grupo foram vítimas, então eles foram libertados. Os 3 trabalhadores da empresa de reforma e Zhao Bai e seus 3 guarda-costas nos disseram tudo sobre o que aconteceu. A verdade está contra você. Você tem alguma desculpa? O careca de meia-idade olhou para Luo Feng. Normalmente, quando alguém ouve que a verdade não está com eles, eles tentam se explicar. Luo Feng sorriu, nada demais. Zhao Bai e seus 3 guarda-costas, esses 4 são os vermes. Eles se atreveram a bater no meu pai, então eu apenas lhes ensinei uma lição. HM. O careca oficial de meia-idade e o jovem oficial masculino ficaram aturdidos. PEN. O jovem oficial de meia-idade bateu na mesa e repreendeu: Luo Feng, fique sério. Esta é a delegacia de polícia, pare de ser tão arrogante. Arrogante. Eu estava te dizendo o que aconteceu. Luo Feng sorriu: tudo bem, é tudo que tenho a dizer. O oficial careca de meia-idade franziu a testa: Luo Feng, sua arrogância não vai ajudar o seu caso. Você propositalmente os machucou de tal forma, então os 2 anos de prisão não seriam surpreendentes. É melhor explicar os eventos do que aconteceu em detalhe. Não tenho muito o que dizer. Luo Feng disse enquanto balançava a cabeça. O oficial careca de meia-idade franziu a testa. Ele olhou para Luo Feng cuidadosamente, que permaneceu em silêncio. Finalmente, o careca de meia-idade balançou a mão e disse: tudo bem então. Não se arrependa disso. Prendam-no. Luo Feng sorriu ao se levantar. 2 oficiais do sexo masculino correram para a sala de interrogatório e o escoltaram com força. A cadeia da região de Xi'an fica bem ao lado da delegacia de polícia.
A influência dos combatentes fez com que a sociedade de hoje lutasse e brigasse muito, então muitas pessoas estão detidas aqui. Cada região tem sua própria prisão para deter essas pessoas, e Lu Feng também entrará na cadeia hoje. Depois de mudar para o uniforme de prisioneiro cinza, Lu Feng foi preso. 299. Esta é a sala. Entre. O guarda empurrou Lu Feng para dentro e trancou a porta da prisão. As pessoas presas aqui eram principalmente ladrões, motoristas bêbados, brigões e criminosos aguardando suas sentenças. O caso de Lu Feng de uma briga era comum por aqui. Simplificando, foi apenas uma pequena briga entre algumas pessoas. No entanto, se este caso for realmente levado ao tribunal, então há realmente uma chance de Lu Feng receber alguns anos de prisão. A razão é claro, Lu Feng não é um lutador em perspectiva. Na cela da prisão. Um novato. Um bruto careca com tatuagens estava deitado na cama. Ao lado dele estava um velho que obedientemente lhe deu uma massagem. O bruto careca olhou para Lu Feng. Pirralho, você é apenas pele e ossos. Nada mal, venha e chute minha canela. Lu Feng olhou estranhamente para o bruto careca. Ele ouviu rumores de intimidação na cela, mas eles eram apenas rumores. Esta é a primeira vez que ele presenciou tal evento. Droga, você é surdo. O bruto careca olhou e se levantou. Interessante, interessante. Lu Feng estava muito curioso. Comprando uma briga. Depois que o bruto careca testemunhou a falta de respeito de Lu Feng, ele de repente levantou a mão parecida com uma folha de palmeira e foi para a cabeça de Lu Feng. Com um leve movimento, o braço de Lu Feng saiu como uma víbora e agarrou o pulso do bruto careca. HM. HM. O bruto careca balançou violentamente, ele sentiu como se seu braço estivesse preso por bandas de ferro. Ele não podia exercer nenhuma força e seu rosto não podia deixar de mudar completamente, ele sabia que estava em apuros. Você quer que eu chute sua canela? Os dedos da mão direita de Lu Feng se fortaleceram e torceram o pulso do bruto careca, que se deitou no chão e implorou: meu irmão, eu não reconheci o seu poder. Irmão, por favor, deixe-me sair. Ah! A dor o fez gritar incontrolavelmente. Lu Feng exerceu alguma força e jogou o bruto careca contra a parede. Diga-me sempre que você quiser que eu chute a sua canela. Lu Feng disse com mau humor. Com isso, ele subitamente saltou, com alguma ajuda com a mão direita, já estava deitado na cama. O bruto careca sentou-se no canto e esfregou o pulso do braço direito. E o velho e o jovem magro na cama, que também estavam na cela, olharam para o bruto careca e depois para Lu Feng. Baldi Huang, o que há de errado? O guarda em pé na frente da prisão riu. Quem mexeu com você? Como isso aconteceu? Oh, um lembrete rápido. O novato que acabou de se juntar a você veio aqui depois de derrotar 4 membros de elite do dojo. Tenha cuidado em não provocá-lo. Depois de dizer isso, o guarda cantarolou um pequeno hino e saiu. Shouda disse que antes, o bruto careca olhou com medo para a cama. Uma pessoa venceu 4 membros da elite do dojo. Isso é muito zoado. Enquanto isso, Lu Feng estava pensando sobre o que ele leu no Salão dos Limites, sobre as técnicas de energia genética HM, já que eu não tenho nada para fazer aqui de qualquer maneira. Quando escurece, eu poderia tentar treinar minha energia genética. Cientistas confiam na energia genética para sua força imparável. Enquanto Lu Feng estava planejando seu treinamento de energia genética em sua cela, dentro de uma sala em um KTV perto da delegacia da região de Xi'an, 2 jovens estavam flertando com uma jovem mulher. Um deles gritou e uivou enquanto cantava. E esse jovem era precisamente Zhang Aobai. Tudo bem, você pode sair agora. Zhang Aobai acenou com a mão.
As únicas pessoas que ficaram no quarto eram Zhao Bai e outro adolescente que usava óculos. Irmão Zhou, eu preciso te pedir um favor. Zhao Bai falou. Se você tem algo para pedir, então não se segure. O adolescente que usava óculos riu, se eu puder ajudar, então eu definitivamente vou fazê-lo imediatamente. É assim, tem alguém chamado Luo Feng. Esse verme sempre vai contra mim. Enquanto ele falava, Zhao Bai cuspia de raiva. Desta vez, ele machucou meus 3 guarda-costas e me espancou. Irmão, eu não posso levar isto. Esta pessoa está presa na cadeia agora, então eu quero pedir ao irmão Zhou para passar pelos guardas e ensinar uma lição a Luo Feng. Oh, não há problema. No entanto, eu preciso de dinheiro para a cooperação dos guardas. O adolescente enrugou a sobrancelha. Dinheiro não é um problema, eu tenho 100 mil aqui mesmo. Após a conclusão da tarefa, eu vou dar mais 100 mil. Zhao Bai imediatamente jogou sua carteira para o adolescente. Haha, incrível. O adolescente nem sequer olhar para a carteira e balançou a cabeça. 200 mil podemos fazer qualquer coisa com ele, desde que não seja matar. Diga-me, como devemos espancá-lo? Quebre uma de suas pernas e um de seus braços. Zhao Bai cerrou os dentes. Claro, isso é fácil. O adolescente imediatamente assentiu. Zhao Bai lembrou, irmão Zhou, este Luo Feng não é um alvo fácil. Ele bateu em mim e nos meus 3 guarda-costas. Não se preocupe. O adolescente riu em confiança. Você pode colocar 1.200 corações no valor de confiança em mim e esperar as boas notícias. Não esqueçam de comentar e recomendar. Leiam Beyond. O Dan finalizou a novel e ela é muito foda e divertida. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Svalover está capítulo 17. Tradução: Deem revisão, bestas. Tarde da noite na cadeia. Profundamente na noite. A lua e as estrelas não eram visíveis no céu, então a cela em que Luo Feng residia estava completamente escura. Apenas os corredores fora da cela tinham alguma luz. HU. Roncos continuavam tocando por toda a cela, mostrando que praticamente todo mundo estava em sono profundo. De repente, na cama da esquerda, Luo Feng, que estava originalmente deitado em repouso, sentou-se. Suas pernas estavam cruzadas e suas solas voltadas para a frente. Suas mãos descansaram em suas pernas e suas costas estavam perfeitamente retas. De acordo com o texto que eu vi no Salão dos Limites, há apenas um tipo de treinamento de energia genética na Terra, treinamento de Wuxin Xiantian. Uma vez que alguém atinge o nível de condicionamento físico de um lutador, eles geralmente são capazes de realizar treinamento de energia genética imediatamente. Luo Feng respirou fundo. O texto dizia que o primeiro sentimento é o mais difícil. Para absorver a energia cósmica, você precisa ser capaz de senti-la primeiro. Segundo o artigo, essa energia está espalhada pela Terra. Até as estrelas do universo têm essa energia. No entanto, a maioria das pessoas não consegue detectar a presença da energia. Enquanto eu puder detectar o sentimento, será fácil absorvê-los. As pessoas talentosas podem sentir as energias em seu primeiro dia de treinamento. Os lutadores menos talentosos levam até 1 ano e meio apenas para sentir a energia. Luo Feng ajustou sua respiração e manteve a posição da técnica de Wuxin Xiantian. O Wuxin refere-se às 2 solas, as 2 palmas e a artéria principal na cabeça. Respirar. A respiração de Luo Feng estabilizou lentamente. Quando se estabilizou, Luo Feng pôde sentir seu coração se acalmar. Meu corpo tem que se soltar. O Wuxin Xiantian é um processo natural. Eu tenho que acalmar meu coração como um lago no reflexo de um espelho. O autocontrole de Luo Feng era bom, então ele foi capaz de lentamente acalme-se, até mesmo seu coração se acalmou.
Foi completamente silencioso. Sua respiração mal podia ser ouvida. 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, 1 hora. HM? Lu Feng de repente abriu os olhos. Onde é que isso é chamado energia? Como é que eu não posso sentir isso? Meu coração e meu corpo deveriam estar muito calmos agora. Talvez, como o texto disse, uma pessoa talentosa possa ter sucesso no primeiro dia, mas uma pessoa sem talento levaria 1 ano e meio para sentir a energia. Vou tentar de novo. Lu Feng fechou os olhos e tentou sentir a energia descrita no texto. Relaxado, quieto. Estes foram os 2 pontos que a técnica de Wu Xin Xiantian mais enfatizou. Ainda não está certo. Meia hora depois, Lu Feng abriu os olhos. Lu Feng testemunhou que o primeiro estágio do treinamento de energia genética, sentir, é muito difícil. Eu vou tentar uma última vez. Se eu não tiver sucesso, vou esperar até amanhã à noite. Espero ter sucesso. Lu Feng esperava em seu coração, fechou os olhos e começou a se acalmar novamente para sentir a energia. O tempo passou devagar, 10 minutos. 30 minutos. 50 minutos. 1 hora e 20 minutos. Como é que ainda não está funcionando? Em seu estado quase meditativo, os pensamentos de Lu Feng começaram a desacelerar também. Lentamente. Nesse estado quase meditativo, Lu Feng tinha um pouco de esperança no fundo do coração, na esperança de sentir a energia. No entanto, com o passar do tempo, Lu Feng estava caindo no sono. Uma pessoa normal que não pensa em nada e fecha os olhos por meia hora à noite adormece, e Lu Feng já está nisso há 3 horas. Sobre adormecer, Lu Feng esqueceu de tentar sentir a energia. Tão confortável. Lu Feng, que estava adormecendo, sentiu uma leve energia percorrer suas solas, as palmas das mãos e a principal artéria de sua cabeça. A um ritmo lento e constante, entrou em seu corpo. O que é isso? Lu Feng ainda estava meio adormecido. É a energia. Lu Feng abruptamente acordou e abriu os olhos. A sensação que ele tinha antes desapareceu imediatamente. Lu Feng nunca pensou que ele seria capaz de sentir a energia quando estava prestes a cair no sono. Eu senti. Essa que deve ser a energia que eu estava procurando. Lu Feng foi extremamente feliz por dentro. De acordo com o artigo, uma vez que você passar no teste de lutador em perspectiva, muitas pessoas podem começar seu treinamento de energia genética. Se você não sentir isso conscientemente, seu corpo lentamente absorve inconscientemente. Lu Feng sabia que o sentimento agora significava que ele estava absorvendo a energia. No entanto, esse tipo de velocidade de absorção era muito lento. É esse tipo de sentimento. Lu Feng fechou os olhos e tentou sentir de novo. Ele estabilizou sua respiração e acalmou seu coração. Sua consciência se concentrava nas solas dos pés, nas palmas das mãos e na artéria da cabeça. Ele tentou sentir a energia que ele sentiu antes. Ele sentiu como se sentisse a energia, mas ao mesmo tempo sentia como se não tivesse. Lentamente, o sentimento estava ficando cada vez mais claro. É isso. Uma coisa muito pequena como uma respiração flutuava lentamente. Quando se aproximou das solas de Lu Feng, penetrou lentamente. Esta é a energia. Lu Feng focou no Wu Xin e concentrou-se em absorver as energias. Naturalmente, a velocidade da qual suas solas, palmas das mãos e artéria da cabeça absorvem energia aumentava, instantaneamente se aproximava de 100 vezes a velocidade. Se dissermos que as energias se infiltraram como algumas gotas de água de uma rachadura em um cano de água no começo. Então, agora, a fenda é maior e, como um pequeno rio, as energias fluem incessantemente para o corpo de Lu Feng. O sentimento fez arrepiar até o osso. A energia incolor entrou no corpo de Lu Feng. As células famintas e sedentas engoliram loucamente a energia que vinha de 5 caminhos diferentes.
dentro da célula. Quando as energias entraram nas células, foram rapidamente absorvidas pelas mitocôndrias e, ao mesmo tempo, emitiram uma energia estranha. Essa energia foi absorvida pela célula, que começou a causar mudanças. Seu DNA também estava começando a mudar um pouco, e a célula começou a se dividir, uma em duas. O tempo passou devagar. O corpo de Lu Feng continuava mudando, fosse a superfície da pele, os músculos, os ossos e até as camadas de cada célula, todas as partes do corpo haviam mudado. Essa mudança é a evolução da vida, um aprimoramento dos genes da vida. De acordo com o guia de treinamento, os seres humanos, desde o nascimento, foram incapazes de absorver as energias. Então, em um estado de fome, quando você absorve as energias pela primeira vez, você absorve a maior quantidade, que é também o tempo que a sua força cresce mais rápido. Lu Feng sentiu seu nível de condicionamento mudar. Na Terra e em todo o universo, há uma quantidade infinita de energia. A quantidade que Lu Feng acabou de absorver é insignificante. No entanto, para Lu Feng, este é o maior salto de força que ele já teve. A densidade de seus ossos aumentava, as células reduziam seus volumes e se dividiam em duas, as fibras musculares estavam melhorando, e o peso corporal de Lu Feng continuava aumentando. A vida é tão peculiar. No cérebro. Em um lugar onde Lu Feng não podia sentir, as energias fluíam nas profundezas de seu cérebro. Desde o nascimento até agora, os 3 choques nas profundezas de seu cérebro causaram 3 comas. E esta noite, uma enorme quantidade de energia estava fluindo. No entanto, essa mudança foi diferente das outras 3 vezes, foi mais fraca. Lu Feng, que estava treinando, não percebeu nada. Jin-dong. Amanhecer, o sol acabou de nascer, por volta das 5 ou 6 da manhã. Todos os sinos da prisão estavam tocando. Cada prisioneiro começou a acordar. Lu Feng, que sentou-se de pernas cruzadas por um tempo, finalmente abriu os olhos e sorriu. Na verdade, esta é a maior energia que eu posso absorver em uma duração. Eu absorvi por quase 2 horas até que meu corpo estivesse cheio. Lu Feng podia sentir que ele tinha muito mais poder do que antes. Depois de ontem à noite, sinto que meu nível de condicionamento físico aumentou ainda mais do que o meu coma durante os exames, pensou Lu Feng. Minha força no punho provavelmente seria de cerca de 1.500 kg agora, talvez até mais. Lu Feng ainda tinha que descobrir quanto sua força realmente aumentou. Hora do café da manhã, hora do café da manhã. Alguns prisioneiros deixaram suas celas para comer. Lu Feng pulou da cama, escovou os dentes e lavou o rosto em preparação para o café da manhã. Nesse momento, no corredor, 3 prisioneiros vestindo uniformes caminharam em direção à cela de Lu Feng. Um deles gritou, Baodi Huang, ouvi uma pessoa altamente qualificada entrar em sua cela, batendo 4 membros de elite sozinho. Irmão Liu, ele com certeza é duro. Na cela de Lu Feng, o bruto careca riu e assentiu. Ó! Os 3 prisioneiros trocaram olhares, e um deles disse em voz baixa, não há erro. O número da cela, a idade e a força estão corretos. O irmão Zhou estava falando sobre ele. Combo do Den 2/5. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 18. Luta de gangues. Na cadeia. Depois de comer o café da manhã, os prisioneiros começaram a retornar às suas celas, um por um. Na terceira cela da esquerda, no corredor sul, 4 prisioneiros estavam quietos em suas camas. Um gordo disse em voz baixa, Grande irmão, falei com o chefe Li durante o café da manhã e ele concordou com a cabeça. Mandaremos 3 de nossos profissionais. Com 2 dos gorilas do chefe Li, teremos 5 homens. Com isso, Lu Feng não deve ser um problema. Gordo, eu ouvi dizer que Lu Feng pode derrotar 4 membros de elite por si mesmo. Ele é muito difícil.
Um homem musculoso com tatuagens em forma de cachorro preto disse baixinho. Cão preto, gordo, além de nós, o irmão Zou está mandando cobra. Mesmo que não tenhamos sucesso, cobra definitivamente terá. Um homem de meia idade com um olho disse calmamente. Cobra. Gordo e o robusto cachorro preto estavam todos chocados. Sim. Em pura coincidência, cobra também está trancado aqui. O homem de um olho só assentiu. Com cobra, não há como falhar. Gordo se empolgou. Mas qual a aparência de cobra? Nós nunca o vimos antes. Vamos nos mover juntos. Depois do almoço eu vou negociar com o chefe Lee. O homem de um olho disse calmamente. Sem erro, vamos nos unir e agir na hora do jantar. Lembrem-se, traga suas armas. As armas que este prisioneiro estava falando eram apenas pequenas lâminas formadas de afiar uma escova de dente. Mesmo que houvesse algumas verificações rigorosas nesta prisão, não se pode comparar a uma prisão de grande escala. No entanto, mesmo em uma prisão de grande escala, os homens habilidosos são quase sempre capazes de contrabandear armas e munições. Não importa o quão seguro seja o lugar, contanto que as pessoas o administrem, haverá brechas. Claro, as pessoas nesta cadeia eram apenas uma pequena fritura. Eles estavam armados com meras lâminas e pedaços de vidro. À noite. Irmão Lu! Irmão Lu! Ao sair da cela, todos os prisioneiros que encontrou cumprimentaram obedientemente Lu Feng. A história de Lu Feng sobre sua batalha entre 4 membros da elite se espalhou pela noite passada. Praticamente todo mundo na cadeia sabia da força desse jovem. No refeitório. Chama-se refeitório, mas é apenas um saguão fechado. Mesas compridas e estabilizadas, em torno de 2 dúzias delas. Tudo nesta prisão é muito bom, exceto a comida. Desde que Lu Feng teve sucesso em seu treinamento de energia genética na noite passada, ele está de bom humor o dia todo. Ele caminhou até o balcão e recebeu uma bandeja de plástico dos guardas, mas apenas alguns alimentos como lama estavam dentro dela. Quando ele abaixou a cabeça e olhou para dentro, havia apenas alguma comida como lama cinza. Quando ele cheirou, havia o cheiro de batatas. Então está a lendária farinha crua. Lu Feng sacudiu a cabeça. É bem famoso. Mas, embora seja chamado de farinha crua, na verdade é o pior alimento indiscutível da sociedade. Se você comer esta farinha crua, você só precisa de 5 centavos por dia. Apenas saber o custo deveria lhe dizer o suficiente sobre a qualidade das coisas dentro dela. Um saguão de prata, uma mesa de prata e uma bandeja de prata. Uma grande quantidade de pessoas vestindo uniforme veio um por um e recebeu suas bandejas. Lu Feng sentou-se ao lado da mesa e abaixou a cabeça quando começou a comer essa farinha crua. Neste momento, um adolescente magro, de óculos, começou a xingar. Até porcos e cachorros comem melhor do que isso. Depois que ele comeu 2 mordidas do conteúdo da bandeja ao lado de Lu Feng. Depressa, você perdeu, me dá 2 cigarros. O que você está dizendo? No grande saguão de prata, mais de 100 prisioneiros conversavam entre si. Foi muito confuso e caótico. 2 guardas estavam do lado de fora do corrimão, ambos segurando um rifle de assalto. Eles preguiçosamente olharam para dentro e então começaram a rir e conversar um com o outro. A câmera de segurança no topo registrava continuamente todos os eventos do saguão prateado. Tem. Um bruto de um olho estava sentado a uma mesa a 3 metros à direita de Lu Feng. Ele olhou para Lu Feng e riu. Você é Lu Feng? Lu Feng olhou para o bruto de um olho nos olhos. Você é? Eu sou Long. O bruto de um olho só sorriu quando ele riu. Long Caolho. Uma voz baixa disse. Um homem baixo e gordo sentou-se diante do homem de um olho só. Neste momento, 2 brutos sentaram ao lado dele como torres de aço. Os 2 brutos olharam friamente para o homem de um olho só. Então, o homem baixo e gordo riu friamente.
Quando saímos para relaxar ontem, seus homens bateram em meu irmão certo. Diga-nos, como vamos resolver essa questão? Foda-se! O Brutamontes de um olho revirou os olhos e disse, Gordo Lee, é melhor você ficar longe de mim neste instante. Se você mexer comigo, não me culpe por não se segurar. O homem baixo e gordo olhou friamente e riu. Long Caolho, parece que você não quer falar. Luo Feng comeu mais 2 mordidas nos bastidores e olhou de relance. Ele não pôde deixar de se interessar. Em seu ponto de vista, era claramente 2 grandes poderes na cadeia prestes a lutar. Se você ainda quer falar, vá se fuder. Long Caolho gritou enquanto ele se levantava. Foda-se, ataquem! O rosto do homem baixo e gordo era medonho enquanto ele gritava. Instantaneamente, os 2 brutos semelhantes a torres de aço ao lado dele começaram a se mover. Um deles levantou a comprida mesa prateada e bateu-a contra o bruto de um olho só, enquanto o outro bruto lançava um chute como um raio. Atreve-se a atacar nosso chefe! Irmãos, vamos embora! Todo o lobby instantaneamente se tornou caótico. Um dos prisioneiros levantou o banco e ferozmente bateu na câmera de segurança no canto. Toda vez que há uma briga de gangues em larga escala na cadeia, a primeira coisa que você faz é quebrar a câmera. Sem provas concretas, a polícia naturalmente pode apenas selecionar aleatoriamente prisioneiros para a culpar. No saguão prateado. Long Caolho jogou o braço direito e bloqueou o chute do bruto. No entanto, foi um chute muito poderoso, então Long Caolho pisou alguns passos para trás, até o lado de Luo Feng. Os 2 brutos semelhantes a torres de aço rapidamente perseguiram. Os homens sob Long Caolho também correram para essa direção. De repente, Luo Feng estava no centro da briga de gangues. Não posso acreditar que fiquei no meio disso. Luo Feng só podia se levantar. Ele estava com preguiça de se envolver nisso. Foi nessa época que o homem sob o comando de Long Caolho correram para Luo Feng. De repente, ele revelou uma lâmina afiada de um parafuso e apontou para a cintura de Luo Feng. Antes disso, Long Caolho revelou uma pequena lâmina na mão e estava se preparando para empurrá-lo para Luo Feng. HM? Luo Feng de repente sentiu o perigo. Ao mesmo tempo, ele podia sentir uma leve dor na cintura, como se algo afiado perfurasse seu corpo. No entanto, quando Luo Feng contraiu os músculos, ele saltou como um leopardo e saltou para a frente da mesa. Mas neste momento... Voz! Os 2 brutos semelhantes a torres de aço lançaram suas pernas como machados de batalha em direção a Luo Feng. Vocês estão querendo morrer! Luo Feng, que entendeu o que estava acontecendo em um instante, uivou em voz alta e bateu os 2 punhos contra as 2 pernas. Os 2 brutos apelidados de gorilas riram friamente em seus corações. A energia explosiva das pernas é muito mais poderosa que a do braço. Eles teriam mesmo medo de Luo Feng? Pen é pen. Um som baixo e marcante, seguido pelos sons de ossos quebrando. Os 2 ferozes brutos gritaram de dor. Os 2 voaram longe dos punhos de Luo Feng e bateram contra uma mesa distante. No banco e no chão, havia manchas de sangue que poderiam te chocar. Os 2 brutos seguraram suas pernas com dor enquanto rolavam no chão. O que? Long Caolho e Gordo que estavam ao lado dele ficaram chocados. Nesse momento... Veng Veg! Um alarme de perfurar a orelha tocou. Todos os guardas da prisão rapidamente saíram de suas áreas de descanso para se agruparem enquanto se dirigiam para o refeitório. Luo Feng tocou sua cintura e viu que o sangue manchava seu uniforme. As lendas estavam certas, os lutadores que são capazes de treinamentos de energia genética têm forças de punho de 3 a 4 mil kg. Uma pequena bala regular é incapaz de perfurar seus músculos. A faca do só passou pela pele de Luo Feng e foi interrompida por seus músculos. Então vocês estavam fazendo um teatro. Luo Feng olhou para Long Caolho e o homem baixo e gordo,
com os olhos cheios de ferocidade, o que fez com que os dois ficassem pálidos de choque. Todo mundo junta nele, ele está ferido. Long Caolho gritou de raiva. Todos juntos. O homem baixo e gordo também uivou alto. Enquanto eles gritavam, levantaram bancos para golpear Lu Feng. Seguindo as ações de seus chefes, os outros homens naturalmente começaram a correr juntos com seus próprios bancos. Os movimentos de Lu Feng eram como um fantasma, suas duas pernas eram como tiros de canhão, chutando cada prisioneiro no ar. Para os prisioneiros regulares, Lu Feng não era muito cruel, já que eles estavam apenas seguindo ordens. No entanto, Lu Feng não mostraria qualquer piedade aos dois líderes e ao gordo que o apunhalou. P.U. A costeleta de Lu Feng quebrou o banco ao meio e seu braço bateu em Long Caolho, fazendo-o voar no ar. Seu braço fez um giro de 90 graus no sentido anti-horário. As pessoas estavam sendo lançadas ao ar, bancos e mesas estavam sendo torcidos e quebrados um a um. Havia muita diferença. Esta é a diferença entre um lutador que treinou nas técnicas de energia genética e idiotas agressivos regulares. Enquanto Lu Feng lutava com o grupo de prisioneiros, um adolescente magro que usava óculos e que assistia silenciosamente à distância de repente acenou com a mão. Quando uma luz fria passou pelo céu, ele já estava na frente de Lu Feng. Combo do Den 3/5. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Svalover está capítulo 19. Despertar. O adolescente magro era o famoso Cobra da região de Xia. Sua ascensão à fama é devido à sua técnica de faca de arremesso de uma mão. Quando os outros prisioneiros começaram a atacar Lu Feng, Cobra procurou a melhor oportunidade para atacar. Quando Lu Feng estava saindo do controle, ele atacou. A faca jogada era muito sinistra. Enquanto voava, foi bloqueado pelo corpo de um prisioneiro, então Lu Feng nem percebeu o que estava vindo para ele. Xiu! A faca voou entre a abertura das calças de um prisioneiro que foi lançada por Lu Feng. Quando Lu Feng viu a faca, estava a apenas 2 metros de distância. Não é bom. Eu não consigo desviar. A velocidade de reação de Lu Feng foi rápida, mas ele não teve tempo suficiente para tirar seu corpo do caminho. A faca não estava apontando para nenhum órgão vital, mas para o ombro direito de Lu Feng. Não. Lu Feng olhou de relance. Para um lutador, seus braços são extremamente importantes. Lu Feng usa lâminas e é destro. Se a faca romper a articulação e dividir o osso, ele não poderá usar suas técnicas contra as feras por alguns meses. Em outras palavras, se ele for atingido, ele não poderá participar do exame de combate dia 1º de agosto, ele teria que esperar até o próximo dia 1º de fevereiro. Não. Saia do caminho. Com a velocidade da faca e a distância de 2 metros, os pensamentos de Lu Feng não estavam pensando nas consequências. Neste exato segundo, neste momento crucial, o espírito de Lu Feng se contraiu e todos os seus músculos foram levados ao extremo. Ele olhou para a faca com apenas um objetivo em mente. Evite esta faca, não deixe esta faca bater no meu ombro. P.U. A faca, que estava prestes a acertar Lu Feng, estranhamente e misteriosamente mudou de direção. Estava prestes a fazer um impacto direto com o ombro de Lu Feng, mas agora apenas roçou e danificou a primeira camada de pele de Lu Feng. O sangue lentamente tingiu o uniforme de Lu Feng na área do ombro. Todos de joelhos, todos de joelhos. Depressa e desça. Neste momento, uma grande quantidade de homens armados com fuzis de assalto se apressou para o saguão. Todos os prisioneiros, que antes estavam fora de controle, obedientemente se ajoelharam. Até aquele adolescente magro, Cobra, se ajoelhou. Ele olhou para Lu Feng com uma expressão chocada. Como isso pôde acontecer? Como minha faca errou? Vendo a polícia se apressar, até mesmo Lu Feng imediatamente se ajoelhou. Como a faca mudou de direção agora? Lu Feng, que estava ajoelhado, estava confuso. No entanto,
Uma dor de cabeça horrível sem qualquer aviso prévio se manifesta. A dor era como se alguém estivesse batendo no cérebro de Luo Feng. A dor causou câimbras no corpo inteiro de Luo Feng e ele caiu no chão. O que aconteceu? Vocês vêm comigo. A polícia, que já controlava a situação, ficou perplexa com o olhar de Luo Feng. Luo Feng estava completamente vermelho e estava suando muito. Algum sangue saiu mesmo em vez de suor, o que causou o uniforme de Luo Feng a ficar quase completamente vermelho. Suas veias estavam explodindo como uma cobra azul se enrolando ao redor de Luo Feng, o que o fazia parecer sem precedentes medonho. Não é bom. Ele já está desmaiado. Depressa, corra e mande-o para a sala médica. Mesmo que Luo Feng tenha perdido a consciência, seu corpo ainda estava completamente vermelho. Na mente de Luo Feng, um poder enorme e misterioso surgiu continuamente da mente de Luo Feng e instantaneamente se fundiu com todos os pontos no corpo de Luo Feng. Sob o batismo desse misterioso poder, os ossos, órgãos, sangue, músculos e pele de Luo Feng passavam por mudanças drásticas. Até mesmo todas as células estavam mudando rapidamente. Esta taxa de mudança foi centenas a milhares de vezes mais rápida em comparação com o treinamento de energia genética de Luo Feng. Em teoria, essa mudança drástica deveria destruir o corpo. No entanto, como o misterioso poder se fundiu, as entranhas de Luo Feng estavam completamente lesas, apesar de suas câimbras, perda de sangue, etc. Depressa, com cuidado, mande-o para a sala médica. A polícia começou a levar Luo Feng para a sala médica. A bagunça causada pela luta de gangues em larga escala foi rapidamente eliminada. 20 horas. Na misteriosa cadeia de 3 andares, havia um filme sendo exibido em uma tela de 200 polegadas no saguão do primeiro andar. Pare. Um homem de meia idade disse enquanto se sentava no sofá enquanto usava pijamas. Imediatamente, o filme que estava sendo reproduzido foi pausado. Neste momento, um barulho de batida veio do lado de fora. Entre. A porta se abriu e um homem vestindo um uniforme militar chegou e cumprimentou: Oficial, nós investigamos tudo sobre a grande briga de gangues dessa época. Zhou Huaeng organizou isso para lidar com o jovem chamado Luo Feng. No entanto, resultado foi uma grande quantidade de pessoas feridas na batalha contra Luo Feng, alguns até têm grandes feridas. Aquele garoto Zhou Huaeng. Usando a influência de sua família Zhou, ele é bastante arrogante. O homem de meia idade disse indiferente. Mesmo que Zhou Huaeng tenha organizado isso, nós estimamos que o jovem chamado Zhao Bai é a verdadeira pessoa por trás disso. O oficial militar disse respeitosamente: nós folheamos os arquivos de Luo Feng. Sua razão para estar preso é relacionada a Zhao Bai, então as chances de Zhao Bai ter pedido ajuda a Zhou Huaeng são bem altas. A China tem 6 grandes cidades no momento. Desde que a humanidade se reuniu como nunca antes, o controle do país sobre seus cidadãos aumentou. No entanto, oficial, nossa investigação da cena de batalha da briga de gangues, os bancos de metal e marcas de tabelas mostram que o nível de condicionamento físico de Luo Feng sem dúvida chegou ao de um lutador. O oficial militar disse com confiança e persuasão. Todos os bancos e mesas da prisão eram feitos de metal. Os punhos de Luo Feng deformaram completamente as mesas e sua costeleta cortou os bancos ao meio. Quão temível é isso? O nível de lutador. O homem de meia idade que estava indiferente até agora levantou-se de repente e franziu a testa enquanto olhava para o oficial. Tem certeza? 100% de certeza. O oficial militar respondeu: acabei de chamar o dojo do trovão e do dojo de limites para confirmá-lo. Luo Feng tomou o exame de lutador em perspectiva e passou. É apenas que o seu perfil não foi atualizado, mas tenho certeza que será nestes poucos dias. Um lutador em perspectiva. O que caralhos ele está fazendo em uma cadeia se ele é um lutador em perspectiva? O homem de meia idade franziu a testa. Se as coisas realmente esquentarem, haverá um problema enorme. Todos os lutadores, não importa quem, levam seus direitos a sério. Se um lutador sofreu perdas por causa do sistema policial,
todos os lutadores ficarão infelizes. Haverá grandes problemas então. Desde que a polícia não tem o direito de fazer qualquer tipo de detenção contra os lutadores. Onde está esse Lu Feng? Disse o homem de meia idade. Ele teve uma doença estranha de dor de cabeça desde que era jovem. Aconteceu durante os exames do ensino médio e agora aconteceu de novo. No entanto, está tudo bem agora. Ele ainda está em coma na sala médica, respondeu o oficial militar. O homem de meia idade pensou um pouco e ordenou: imediatamente leve Lu Feng para a região de recuperação dos militares e deixe-o descansar. Depois que ele acordar, peça desculpas pessoalmente. Amanhã de manhã, entraremos em contato com o dojo dos limites que ele reside e explicaremos tudo. Devemos manter a situação sob controle. Depois disso, vamos mandá-lo para casa. Sim, senhor. O oficial militar foi para cumprir suas ordens e partiu. Tarde da noite. Os olhos de Lu Feng fizeram alguns movimentos leves e depois abriram-se enquanto ele se sentava sozinho na sala sombria. Onde estou? Lu Feng de repente veio e examinou os arredores. As manchas na cerca do lado de fora da janela estavam claras e o volume da televisão do vizinho estava extremamente alto. Lu Feng podia até ouvir as conversas do lado de fora. Não é que eles são altos, é que a minha audição melhorou muito. Lu Feng saiu da cama e se levantou. Enquanto ele andava pela sala, sua visão, audição e até mesmo o senso de olfato melhoraram em uma quantidade incrível. O olhar de Lu Feng pousou em um banquinho ao lado dele. Com um batimento cardíaco, ele sentiu uma energia sem forma instantaneamente assumir o controle do banco. Essa energia sem forma era incapaz de ser sentida, mas o próprio Lu Feng podia sentir claramente. Essa energia sem forma vinha de sua mente. O que é esse poder? Como consegui esse tipo de poder? Lu Feng podia sentir seu coração bater mais rápido quando sentiu o poder sobrenatural agir como uma mão sem forma. HU. A essa hora da noite, as fezes começaram a flutuar. Com o único pensamento de Lu Feng, a cama inteira ao lado dele começou a flutuar. Ele virou a cabeça para uma televisão e começou a flutuar também. Logo depois, havia 3 cadeiras, uma máquina de fazer chá e o armário ao lado dele. Todos eles estavam flutuando acima do solo. Muito rapidamente. Quase tudo nesta sala estava flutuando acima do solo, como no espaço onde não há gravidade. Eu posso fazer todas essas coisas flutuarem e ainda assim não me sentir cansado. Lu Feng caminhou lentamente até a varanda. Era tarde da noite e completamente silencioso. O olhar de Lu Feng pousou em uma cerca e com um pensamento. K. Uma das colunas da cerca começou a girar e se soltou da cerca. A parte da frente da coluna, sob o olhar de Lu Feng, começou a girar e ficou afiada, tornou-se uma agulha de aço. Tudo isso estava flutuando no ar com o poder sem forma. Vá! Lu Feng pensou. Esta coluna se moveu como um raio e disparou em direção a uma falsa montanha em uma pequena região. Em velocidade incrível, a agulha perfurou a rocha na falsa montanha. Depois de perfurar, virou-se e voou direto através do buraco que fez. Voxos! 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 A agulha de aço era como um número incontável de fantasmas enquanto perfurava a falsa montanha. Como se perfurado através de uma enorme quantidade de balas de armadura, a montanha rapidamente se tornou uma peneira. Pem! Houve de repente o som de uma explosão. A falsa montanha, que tinha de 2 a 3 metros de altura, se abriu e se tornou incontável, pequenas rochas quebradas. A agulha que Lu Feng estava controlando também explodiu e se transformou em pó. Quem está aí? As sirenes da área de recuperação inteira estavam saindo. Uma grande quantidade de luzes foi acesa e alguns guardas de rifle empunhando correram. Lu Feng imediatamente correu de volta para a cama em seu quarto, ainda chocado e surpreso. Aquela pedra que foi facilmente 2 metros de espessura foi perfurada em um instante. O poder da minha agulha era como um pesado rifle sniper P-6 atirando através da armadura. Forte o suficiente para que se transformasse em pó enquanto perfurava a falsa montanha.
Eu perfurei isso 100 vezes em apenas um instante. Não seria como disparar uma centena de balas de armadura. Lu Feng respirou fundo. Apenas o que está acontecendo. Esse poder misterioso e temível, nessa área de recuperação militar regular, despertou. Combo do Den 4/5. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Svalovid está capítulo 20. Esfera dourada escura. Nenhuma luz foi acesa na sala sombria. Na escuridão absoluta, Lu Feng estava sentado no sofá. Ele foi incapaz de se acalmar. Este poder é muito poderoso. Uma pistola comum só pode fazer um dente fora desse enorme pedregulho. Com minha agulha, eu facilmente destruí a montanha falsa. Seu poder é facilmente dezenas a centenas de vezes mais forte. Na guerra entre o homem e a fera que durou cerca de 12 anos, o homem não conseguiu a vitória porque os animais são fortes demais. Existem monstros fracos e fortes em sua horda. Mesmo os monstros mais fracos podem se livrar dos ataques de pistolas. Mesmo o lutador mais fraco pode bloquear a bala apenas com seus músculos. Para os monstros mais fortes, até mesmo as armas de nível militar não podem prejudicá-los. Somente rifles de precisão de classe pesada, metralhadoras pesadas de cano grande, alto índice de metralhadoras, canhões, etc. podem prejudicá-los. É claro que os monstros de topo, como a águia de coroa negra, nem sequer perderam uma pena depois de resistir a uma barragem do canhão de 20 milímetros de fogo. Isso é verdadeiramente aterrorizante. Eu não posso acreditar que tenho telecinese. Isso poderia ser. O coração de Lu Feng pulou uma batida. Poderia ser a força espiritual de um leitor espiritual. Lu Feng sabia muito pouco sobre os leitores espirituais. No entanto, ele sabia algumas informações básicas. Os leitores espirituais eram geralmente poderosos combatentes que também treinavam sua energia genética. Entretanto, os leitores espirituais não apenas treinam a energia genética básica, mas também sua segunda potência, telecinese. Essa telecinesia é chamada pela maioria de força espiritual. No entanto, vou ter que verificar mais tarde se é realmente força espiritual, pensou Lu Feng. Lu Feng só viu um leitor espiritual desde o nascimento. E esse é o misterioso instrutor-chefe vestido de preto que Ku Tong chamou de capitão no salão dos limites da cidade de Yangzhou. O poder da agulha era poderoso, mas não seria útil contra a águia de coroa negra. Apenas um canhão laser de alta intensidade ou armas nucleares poderiam representar uma ameaça para eles. Lu Feng estava claro que, apesar de seu poder atual ser incrível, existem dezenas a centenas de milhares de existências ainda mais poderosas que ele na Terra. Segundo a internet, o mais forte lutador que matou a águia de coroa negra. Sua velocidade supera a velocidade do som. Ele pode cortar a águia de coroa negra ao meio com apenas uma faca. Um chute poderia destruir um apartamento de 6 andares. Esta é a pessoa mais forte de todos os lutadores. O mais forte lutador Hong, o segundo mais forte deus do trovão, é tratado como igual pelos 5 principais países. Lu Feng respirou fundo. Para um país tratar uma pessoa como um igual, é óbvio que seus poderes são insanamente altos. Minha agulha provavelmente não pode nem tocar em seus corpos. Lu Feng lembrou a si mesmo, mesmo sendo poderoso, ainda há muitas outras pessoas poderosas. Mesmo que ele se lembrasse disso. Esses lutadores estão muito à frente para Lu Feng compreender. O poder atual de Lu Feng é suficiente para sua família viver uma grande vida. Trabalhar duro. Eu ainda sou jovem, então eu posso ser capaz de ficar no círculo dos lutadores mais fortes no futuro, Lu Feng pensou com entusiasmo. Asterisco asterisco asterisco. Nessa sala sombria que Lu Feng acordou, ele estava excitado demais para dormir. Seja como for, estou muito animado para dormir agora. Acho que vou fazer um treinamento de energia genética.
Luo Feng entrou na posição Wu Xin Xian Tian e fechou os olhos para começar a treinar. Seu corpo já tem alguma energia genética e ele tem experiência anterior. Então foi muito fácil sentir a energia. A energia genética fluía através de suas solas, palmas das mãos e da artéria de sua cabeça. Parece que a taxa de absorção é mais rápida hoje. A energia seguiu os 5 caminhos no corpo de Luo Feng. Todas as células de todos os lugares engoliam essa energia misteriosa. Com a conversão mitocondrial, a energia se transformou em energia genética. E minha cabeça. Luo Feng podia sentir que uma grande quantidade de energia fluía em seu cérebro e se reunia ali. Hong. Depois de algo como um tremor de uma alma, Luo Feng surpreendentemente descobriu que sua consciência se mudou para um lugar muito misterioso. Este lugar misterioso não tinha fronteiras ou muros, era apenas uma extensão infinita de neblina. Nesse nevoeiro, havia uma esfera dourada e escura. Esta esfera dourada e escura era como uma estrela que girava lentamente sozinha, enquanto liberava uma névoa. O nevoeiro desse lugar misterioso continuava aumentando. Este nevoeiro é a força espiritual. Luo Feng sentiu facilmente a energia no nevoeiro, foi sua força espiritual que ele usou para controlar as coisas. Além disso, Luo Feng viu claramente um fluxo de energia transparente vazando para esse lugar misterioso. A energia rapidamente se assimilou na energia do nevoeiro. Luo Feng podia sentir que a energia transparente era a energia cósmica. Essa névoa é a força espiritual, e essa energia transparente é a energia cósmica. A energia cósmica é sugada para cá e transformada em força espiritual. Minha força espiritual se estende do meu cérebro. Luo Feng ficou chocado. Este lugar é meu cérebro? Ou devo dizer, meu reino consciente? O reino consciente é um título especial que os combatentes usam para a mente. Por que há uma esfera dourada no meio do meu reino consciente? Luo Feng observou como esta esfera dourada e escura girava constantemente e liberava a névoa, força espiritual. Ao liberar a força espiritual, a mente de Luo Feng também era confortável. Esta esfera dourada escura pode ser a causa de todos os meus comas. Luo Feng teve uma intuição. Uma esfera dourada escura liberando força espiritual. No passado, eu não tinha nenhuma força espiritual. Eu só a tive depois do coma desta vez, pensou Luo Feng. Então, com o coma desta vez, essa esfera dourada escura liberou uma grande quantidade de força espiritual. Concede-me o poder da telecinese, mas também melhorou o meu corpo. Seu nível de condicionamento físico era forte, mas comparado à telecinese, não era nada. Certo. Quando os prisioneiros estavam me atacando, um deles jogou uma faca. Essa faca de repente mudou de direção quando estava prestes a atravessar meu ombro. Eu acho que foi por causa da minha força espiritual. Luo Feng facilmente deduziu a verdade da situação. De fato, a esfera dourada escura liberou uma grande quantidade de força espiritual do coma deste tempo. No entanto, quando Luo Feng começou a fazer treinamento de energia genética em sua primeira noite na prisão, a energia cósmica começou a desencadear mudanças em seu reino consciente. Mesmo sem a faca de arremesso, a esfera dourada escura já estava liberando uma grande quantidade de força espiritual. Com o passar do tempo, ele cresceu e deu a ele o poder da telecinese. O ataque da faca de arremesso só fez com que Luo Feng despertasse mais cedo. Há 90% de chance de que esta esfera dourada escura estivesse agindo e causou meu coma. No entanto, agora que a esfera dourada escura está constantemente liberando força espiritual, eu não deveria mais entrar em coma. Feng pensou que, como uma represa segurando a água, a esfera dourada escura não poderia liberar nenhuma força espiritual. Por causa disso, Luo Feng teve dores de cabeça todos os dias. Agora que há um canal para a água escorrer, naturalmente não há mais problema. Amanhecer do segundo dia. Quando Luo Feng estava saindo da sala e desceu as escadas, percebeu que havia alguém sentado no saguão. Bom dia, Sr. Luo Feng. Um homem de uniforme militar levantou-se e sorriu. Olá.
Lu Feng disse desconfiado. Que lugar é esse? Como cheguei aqui? Além disso, acho que nunca te conheci antes. O oficial militar sorriu. Deixe-me apresentar-me. Eu sou Tonden da prisão de Xi'an. Esta é a área de recuperação militar da minha região de Xi'an, Sr. Lu Feng. Eu não posso acreditar que você já passou no exame de lutador em perspectiva. É claro que nossa prisão não tem o direito de manter o Sr. Lu Feng aqui, então o Sr. Lu Feng tem o direito de ir para casa agora. Vá para casa agora. Lu Feng assentiu. Lu Feng não ficou surpreso, desde quando ele bateu tantos prisioneiros ontem, especialmente quando ele deixou tantos amassados nas mesas de metal. Foi fácil para as pessoas perceberem sua verdadeira força. Eu quero perguntar, quem estava por trás de tudo isso? Lu Feng franziu a testa. O oficial militar hesitou. Se a sua prisão não puder responder, entrarei em contato com o Dojo dos Limites e entrarei na agência de segurança da cidade de Jianan para descobrir tudo, disse Lu Feng. Uma vez que este assunto seja divulgado, as pessoas saberão que um lutador em perspectiva foi preso em uma prisão e assediado por prisioneiros e que a prisão tentou esconder os infratores. Nas autoridades superiores da prisão, definitivamente haverá problemas. O oficial militar riu. Não se apresse, Sr. Lu Feng. É assim, de acordo com nossas investigações, um líder de gangue chamado Zhou Huayang organizou este ataque. De acordo com nossa investigação, eles queriam quebrar o braço e perna de Sr. Lu Feng. Oh! Lu Feng franziu a testa. Quebrar meu braço e perna. Quão cruéis, eles querem me levar para fora. Eu nem conheço este Zhou Huayang. Que o fez fazê-lo? O oficial militar respondeu, nós já interrogamos Zhou Huayang. Um adolescente chamado Zhang Aobai pediu-lhe para fazê-lo. Zhang Aobai. O olhar de Lu Feng estava frio. Ele não sabe quando parar. Na verdade, ele não sabe. O oficial militar sorriu. Lu Feng, você pode optar por passar por agência de segurança da cidade de Jianan para deter Zhang Aobai. Ele foi o mentor de um plano para prejudicar um lutador em perspectiva, que é um crime pesado. É normal ele ter 20 anos de prisão. Não me culpe por falar fora de vez, mas o tio de Zhang Aobai também é um lutador, disse o oficial militar. Lu Feng, você pode optar por fazer seu tio perder a cara e pedir à agência de segurança para deter Zhang Aobai, uma vez que a agência de segurança lida com assuntos de todos os lutadores e tem imenso poder. O tio de Zhang Aobai não pode influenciar as ações da agência de segurança em tudo. Você pode escolher fazer um inimigo do seu tio e lidar com Zhang Aobai. Você também pode negociar com ele em particular e fazer a família Zhang pagarem dinheiro. Tudo isso será decidido por você, Lu Feng. O oficial militar sorriu. Isso é tudo que eu tinha a dizer. Seu celular e outros pertences são todos aqui mesmo, o Sr. Lu Feng. Lu Feng assentiu. Negociar em privado e fazê-lo pagar uma grande soma de dinheiro. Ou lidar com ele, independentemente das consequências. Olá, pai. Lu Feng levantou o celular e disse, eu já saí da prisão e vou estar em casa para comer o café da manhã. Não se preocupe, pai, seu filho é muito forte agora. Como poderia haver algum problema? Combo do Den 5/5. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos.